Como eu já disse antes, hoje temos sim um motivo de muita felicidade. Nossa felicidade só não é completa porque nós ainda temos muitas restrições impostas e queremos convidar você para ter um pouco de paciência com essas restrições, de não ter muito contato, toque, enfim, mas certamente, logo logo, tudo isso vai passar. Nós estaremos com todas as pessoas aqui, todos os nossos ministérios ativamente, Kids, Baby, Supernatural, vamos estar com todo mundo aqui logo logo, para a glória do nosso Deus. Vamos estar vigilantes, Tudo isso vai passar, eu creio, tudo isso vai passar. Olha, a vida é um grande processo, todos nós estamos vivendo, ali um grande processo, nós temos objetivos, temos metas, temos realizações, e nós estamos em permanente desenvolvimento, planejando, desenvolvendo, refazendo, enfim, existem muitas coisas para serem construídas na nossa vida, em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa existência temos muitas coisas a serem construídas. E também, além do que, não bastasse as coisas que precisam ser construídas, fruto de grandes adversidades, às quais nós estamos sujeitos, muitas coisas acabam sendo interrompidas também. E essas coisas interrompidas precisam, de certa maneira, ser retomadas. Existe muito a ser reconstruído. Na nossa vida, muita coisa precisa ser retomada, precisa ser reconstruída. Como cristãos, nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, e quando nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, quando nós olhamos para a sua palavra, nós olhamos para Cristo, nós identificamos, não sei com você, mas comigo é assim, cada vez que eu me confronto com a palavra, eu vejo, puxa, quanta coisa na minha vida precisa ainda ser moldada, quanta coisa precisa ser talvez refeita, quantas coisas precisam ser reconstruídas. E hoje, com base no livro de Neemias, nós estamos iniciando uma série de mensagens, 4 mensagens, onde nós vamos trabalhar no livro de Neemias, nós vamos chamar essa mensagem de reconstruindo, um processo que está ali, está no gerúndio, nós estamos atuando na reconstrução, reconstruindo. E reconstrução, muitas vezes, ela é algo que se dá individual ou coletivamente. Muitas coisas precisam ser reconstruídas, coletivamente, outras apenas individualmente. E é interessante a gente perceber como, com o passar do tempo, parece que algumas palavras vão ganhando, assim, um pouco mais de ênfase, e as pessoas vão usando. Quer ver? Teve, quem nunca ouviu a expressão, as pessoas dizendo assim, não, existe uma necessidade de se reinventar. Eu preciso me reinventar. Primeiro que ninguém foi inventado, a gente foi criado, Então, essa história não tem invenção nenhuma, Tem uns que parece que é invenção, Tem gente que tem cheio de invenção. Mas olha, a gente usa essa expressão, vamos nos reinventar, ou então reinventar a minha profissão. E essa reinvenção nada mais é do que reconstruir, é retomar alguma coisa. Isso que a expressão significa. Quer ver uma outra palavra que está se usando muito agora? Olha, eu vejo essa palavra sendo usada em tantos contextos, e as pessoas, de repente, gostaram, caiu na graça de todo mundo falar de ressignificar, De repente está todo mundo se ressignificando. Não, agora é ressignificar, porque tem que dar uma ressignificada, não, isso aqui ressignificou, e olha, tudo isso, você chame como quiser, chame de reinventar, ressignificar, seja lá o que for, mas parece que até que uma crise como essa que nós fomos colocados, nós somos colocados aí dentro de uma crise, nós precisamos sim nos reinventar, nos ressignificar,
Ou seja, nós precisamos reconstruir. Tem muita coisa a ser reconstruída. Então hoje, para iniciar a série, nós vamos lá para os fundamentos. Vamos para o princípio de tudo. Tá? Então, o que é que precisa ser feito inicialmente? Quando eu vou reconstruir alguma coisa, se eu vou construir alguma coisa, aonde é que eu preciso para ser efetivo, aonde é que eu preciso investir inicialmente? Então, o nosso tema hoje é justamente as bases da reconstrução. Vamos lá nos fundamentos, vamos para as bases da reconstrução. Acompanhe comigo aqui esse texto que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,10, diz assim, veja você, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Olha, quem quer essa promessa para a sua vida, né? O Senhor que chamou para a glória eterna de Cristo, depois de ter visto você sofrer por pouco tempo, Ele restaurará, dará forças a você e porá firmes alicerces. Eu acho que era para dar um amém assim do tamanho de não dá para o vizinho ouvir. Olha, é isso que nós queremos. Nós queremos essas promessas aqui. Alicerces firmes, essa restauração, um vigor novo, a partir de alicerces firmes. Eu quero orar com você, para que a gente possa meditar nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, vem e traz a cada um de nós, Senhor Deus, traz o entendimento da Tua palavra. Queremos sim, Senhor Deus, queremos estar preparados para essas bases da reconstrução. Vem e ministra na vida da Tua igreja, hoje, o entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, olha, Neemias, ele era um hebreu da tribo de Judá, e Neemias, ele, durante o cativeiro, ali, como o povo estava ali, tinha saído da Babilônia, estava servindo no Império Persa. Então, depois todo aquele período, Neemias, ele servia como copeiro ali do rei. Ele era um homem de confiança do Império Persa, que era um dos maiores impérios do seu tempo. O povo tinha saído, os persas tinham destruído ali o poderio babilônico, e nós vimos isso há 2 séries atrás, quando a gente ministrou aqui sobre Esdras, a saída do povo do cativeiro, enfim, mas o povo estava voltando para Jerusalém, o povo estava voltando para casa, mas olha, não era simplesmente, agora vamos voltar para casa, não, estava tudo destruído, muita coisa precisava ser reconstruída. Algumas casas até já tinham sido reconstruídas, mas existia algo que era muito importante. Eles precisavam reedificar os muros, Neemias fala que os muros foram destruídos, as portas da cidade foram queimadas. E, olha, um muro significava muita coisa. A gente precisa entender que a cidade, sem estar fortificada, naquela época, naquele contexto, naquela região, ela estava vulnerável a assaltos, ela estava vulnerável ali a invasões, a mistura, os povos se misturando ali, ou seja, uma perda de identidade. As pessoas estavam se dispersando. Então, era uma questão fundamental naquele momento. E os primeiros capítulos do livro de Neemias, que eu recomendo a todos vocês, relerem, ou se você não leu ainda, leia o livro de Neemias, ou então releia para a gente entrar aí na mesma vibe nessa série. Tá? Mas os primeiros capítulos mostram justamente a visão
a determinação, a coragem, a liderança imposta por Neemias, né, que foi ali fundamental naquele processo de reconstrução. E Neemias entendia quais eram as bases do processo de reconstrução. Ele sabia que precisava ter bases sólidas para reconstruir tudo aquilo, e eu não estou falando, né, aqui civilmente, na construção das bases, eu não estou falando só da engenharia do processo, não. As bases a gente vai ver, né, os fundamentos de todo um processo de reconstrução. E com a nossa vida não é diferente. Com a sua vida não é diferente. Se nós estamos sempre com a necessidade de reconstruir algo, se nós necessitamos ali, né, reativar alguma área da nossa vida, seja nos nossos sonhos, seja na área de relacionamento, na nossa espiritualidade, na nossa carreira profissional, ou na vida acadêmica, enfim, eu não sei em que ponto você hoje precisa investir. Talvez hoje, aqui hoje, você vai sair com uma decisão, né? Uma confirmação e uma decisão de reconstruir algo na sua vida. Deus tem algo hoje na sua vida para ser reconstruído. Eu quero que você creia nessa possibilidade. Sim, nós estamos a cada dia diante de uma necessidade de reconstrução. Não podemos esmorecer, não podemos parar, não podemos ficar olhando para trás, lamentando, como diz o ditado, né? O ditado que não dá para chorar o leite derramado. Eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia esse provérbio, esse ditado, não sabia o que significava. Chorar o leite derramado. Eu disse, por que chora, né, o leite? Mas é isso mesmo, às vezes as pessoas ficam chorando, aquilo que aconteceu. Olha, vamos levantar. Eu preciso levantar. E sobretudo, porque, né, nós estamos sim, diariamente, expostos a adversidades. Quem imaginou, né, nas suas mais trágicas perspectivas do final do ano passado, quem foi que imaginou um ano de 2020 tão maluco como esse? Né? Um ano, assim, completamente, né, imprevisível, muita coisa interrompida, muita coisa obstruída, muita coisa para ser reconstruída, mas, além das coisas que são alheias à nossa vontade, existem muitas coisas também na nossa vida que precisam ser reconstruídas porque foram fruto de más escolhas que nós mesmos, más decisões da nossa parte. Então eu não posso apenas ficar atribuindo ao acaso, ao governo, à situação, à pandemia. Existem muitas coisas que eu preciso reconstruir a partir de minhas próprias decisões. Às vezes nós nos desviamos daquela que é a vontade de Deus, partimos para um voo solo, uma vontade apenas egocêntrica, egoísta, e é preciso voltar para aquilo que Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo especial para você, Deus, Ele está atento à tua necessidade. Olha, gente, não dá para ficar parado, é preciso reconstruir. Então, se temos que reconstruir, vamos às bases. Olha só, acompanhe comigo. Para reconstruir, nós vamos ver aqui alguns alicerces. Primeiro, para reconstruir, eu preciso, sabe o quê? Eu preciso conhecer bem a situação. Conhecer a situação. O que é que eu estou precisando reconstruir? Eu preciso, né, analisar a situação. Porque às vezes parece que a gente se dispõe até a empreender esforços, mas é uma sensação como se a gente estivesse remando, sem sair do lugar, né? E a gente não tem ali todas as variáveis, todas as informações, e é preciso conhecer bem a situação, né? Ter as informações precisas nos ajuda a sermos eficientes e não desperdiçarmos tantos esforços. Olha só, o texto que
Silvio leu hoje, aqui ele diz assim, no verso de 1 a 3, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Ou seja, ele pergunta, ele está querendo saber tudo o que estava acontecendo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha, Neemias se interessou para conhecer a fundo a situação, o que é que efetivamente está acontecendo. Olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não tenho aqui, se eu não tenho todas as informações, eu corro o risco de perder recursos, perder esforços. Ele sabia o significado da reconstrução. Ele diz, o povo está com sofrimento e humilhação. Vê? Existia ali, a falta do muro trazia sofrimento e humilhação. Gente, eu estava falando esses dias, a gente parece que vive num grande paradoxo. Paradoxo de que nós temos saímos de uma era, da grande era, o boom da informação, e de repente parece que a gente imergiu agora, com tanto acesso a tanta informação, parece que a gente imergiu numa realidade completa de desinformação. Surgiram aí as famosas fake news, as notícias falsas, notícias tendenciosas, e muitas vezes, as pessoas estão agindo sem ter o conhecimento realmente de tudo, e age precipitadamente, julga precipitadamente, e ao invés de reconstruir, a gente acaba incorrendo no grave erro, muitas vezes, de piorar as situações. Neemias, então, ele percebe aqui que não se tratava apenas da reconstrução física de uma cidade. Não, mas existia uma necessidade de reconstrução de uma dignidade. Precisava uma reconstrução aqui da situação espiritual daquele povo. Existia uma necessidade de reconstrução espiritual. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Enxergar a dimensão espiritual, ela é um grande passo de conhecimento. Você quer conhecer bem as coisas? Enxergue, procure enxergar a dimensão espiritual que aquela situação foi envolvida. Justamente a partir desse conhecimento, quando quer conhecer bem a situação, que envolve também o conhecimento espiritual daquela situação, tem justamente uma outra necessidade para reconstruir. Em segundo lugar, para reconstruir eu preciso, sabe de quê? Eu preciso de orar. Orar sem cessar. Sim, gente, nós estamos vivendo um mundo físico, mas também espiritual. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos, sim. E Neemias, imediatamente, ele se prostra diante do Senhor. Olha o que diz o verso 4. O verso 4 ele diz o quê? Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Olha, a oração, ela tem uma capacidade intrínseca, de nós nos colocarmos diante de Deus. Ou seja, se nós queremos justiça, tem muita gente com sede de justiça e quer fazer as coisas por si mesmo. Olha, se nós queremos justiça, vamos ao justo.
Tem gente que quer realizar grandes realizações, vai diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus. É a oração quem faz a gente clamar por direcionamento. É a oração que nos faz clamar por justiça. Muitas vezes, por nossa natureza, nós temos, por exemplo, sede de vingança, quando vemos alguma coisa, alguma situação. A oração, ela vai nos expor, vai nos colocar diante de um Deus que pode todas as coisas. E que vai trabalhar não apenas na situação, mas vai trabalhar no meu coração. Quando eu estou orando, Ele está mudando a minha vida. Paulo, quando está escrevendo lá aos Tessalonicenses, Paulo diz o quê? Um versículo bem pequenininho, Tessalonicenses 5,11, ele diz assim: orai sem cessar. É o versículo. O versículo diz apenas isso: orai sem cessar. E o que você entende por orar sem cessar? O que você entende por uma oração permanente, constante? Olha, não é você para tudo, para o mundo, que eu vou ficar aqui de joelho orando. Não. Você tem alguns momentos para isso, obviamente. Mas não é simplesmente agora eu vou me curvar aqui diante de uma postura, ou seja, e diante de uma religiosidade até mesmo, e às vezes um formalismo. Orar antes de uma reunião, simplesmente porque tem que orar. Orar antes de fazer alguma coisa. Não, é orar sem cessar. A minha vida precisa ser uma oração. Eu preciso estar em conexão com Deus. Orar sem cessar é isso, é uma conexão permanente com o Senhor. É um relacionamento de submissão ao Senhor permanente. Afinal, se existe uma luta espiritual, se existe uma luta, existe um adversário. O nosso adversário espiritual, gente, nosso adversário espiritual é o diabo, ele tem nome, tem sobrenome, tem tudo, tem fedor, ele fede a enxofre. Olha, ele é forte, ele é capaz de bater em qualquer um de nós aqui, sem dúvida, mas ele não é mais forte diante do nosso Senhor. Ele não é, ele pode ser mais poderoso do que todos nós juntos aqui, mas ele não ganha um round, diante do nosso Senhor. A nossa luta espiritual, a gente não luta sozinho. A gente luta com o Senhor, é Ele que luta as nossas lutas, nossas guerras espirituais. Sim, eu preciso entender isso definitivamente. Eu preciso me submeter a Deus. É submissão. Olha o que diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, acompanha comigo. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quando a gente se submete a Deus, a gente resiste ao diabo. E ele, ele é frouxo, ele foge mesmo. Mas quando eu me submeto a Deus, por mim mesmo, não vai ter grandes coisas não, viu? Então o povo aqui, liderado por Neemias, estava precisava reconstruir aquilo que lhe era mais caro naquele momento, a sua dignidade como nação, como povo, como filhos de uma promessa. Eles aguardavam a promessa, que naquele povo viria o Messias. Então, aquela ali é a coisa mais sagrada que eles tinham. Eles precisavam orar, e a oração não podia ser algo apenas protocolar. Era uma oração sincera, cheia de humildade. Vê só o que é que ele diz. Vê aqui nos versos 6 e 7. O que é que Neemias diz? Que os teus ouvidos... Vê a oração de Neemias. Pega essa oração. Olha, se a gente fizer essa oração aqui, de vez em quando, vai ser tão bom, viu? Vai melhorar tanto, acredite nisso. Vê só. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite, diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós,
os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos. Começou aí a oração. Às vezes a gente quer orar a Deus, Deus, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, ó Deus, pede aí, e não sei o que, e quero isso, quero aquilo. Neemias faz uma oração, dizendo simplesmente, olha, Senhor, eu espero que tu esteja ouvindo esse meu clamor dia e noite, e olha, eu quero confessar aqui diante de ti, eu quero reconhecer, eu não tenho dependido de ti, eu não tenho andado contigo, nosso povo não tem andado, nós temos agido de forma corrupta, vergonhosa, vê? Não temos obedecido aos teus mandamentos. Isso é humildade. Existe algo na sua vida que precisa ser reconstruído? Esteja atento e ore. Coloque-se diante de Deus, humilde nesse momento. Mas em terceiro lugar, também, para reconstruir, eu preciso, sabe o quê? Eu preciso pedir ajuda. Pedir ajuda. Mas a oração eu já pedi ajuda direta a Deus. Então, tudo bem. Beleza? A gente está vendo aqui as bases. Os fundamentos. A gente conhece todas as coisas, a gente ora, ou seja, coloca-se diante de Deus e a gente pede ajuda. Olha para o lado. Autossuficiência nunca foi uma marca da redenção. A autossuficiência é uma marca da queda. Tá? A reconstrução, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos olhar, ao nosso redor e pedir ajuda, porque é o sentimento de que nós estamos sós, e de que, olha, se eu não fizer, não sai nada, sou eu mesmo aqui. Isso é um grande engano. Nós podemos e precisamos pedir ajuda, e pedimos ajuda a pessoas que têm lastro para nos ajudar. Deus vai colocar diante de você uma pessoa para te ajudar a segurar na tua mão, até mesmo para orar com você. E Neemias, naquele momento, ele se apresenta nada mais, nada menos do que diante do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E olha o que diz, no capítulo 2, versos 2 e 3, diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Gente, eu preciso crer que quando eu oro a Deus, quando eu estou diante de Deus orando sem cessar, Ele vai me colocar diante das pessoas certas. Deus vai me colocar diante daquelas pessoas que podem realmente fazer alguma coisa. Sim, esse é um fundamento que precisa ser compreendido. A palavra de Deus, ele diz que a graça do Senhor, ela é multiforme. É multiforme. Deus distribui dons aí para pessoas diferentes, e talentos, habilidades. E você vai poder encontrar, sim, a pessoa certa que poderá te ajudar naquele momento. Nós não precisamos estar sozinhos diante dos nossos dilemas, diante das nossas dores, diante dos nossos sofrimentos. Gente, o Senhor nos constituiu igreja. Nós somos igreja. Igreja é para ser um corpo. Ou seja, é uma comunhão de mutualidade. Nós estamos ali, uns servindo uns aos outros. E nós precisamos reconhecer a nossa necessidade, sim. E às vezes, uma ajuda que está externa à igreja. Sim, eu preciso, às vezes, de uma ajuda de um profissional, na área de saúde, na área de uma consultoria, seja lá o que for. Deus vai te mostrar a pessoa certa.
Aquela pessoa que poderá te ajudar, auxiliar no processo de reconstrução. Nunca se feche para você mesmo. Creia que Deus pode te mostrar hoje ainda, amanhã, você vai começar o teu dia amanhã, e Deus vai te direcionar uma pessoa certa, para você se instruir com aquela pessoa. Gente, as bases da reconstrução significa tudo aquilo que vem antes da mão na massa, propriamente dito, tá? Então, eu preciso aqui, por fim, eu preciso conhecer bem a situação, eu preciso orar ao Senhor, eu preciso pedir ajuda, mas depois, para reconstruir, eu preciso, sabe o quê? Eu preciso manter o temor ao Senhor. Manter, permanecer. Olha, essa é uma base, sim, fundamental para a nossa vida. Manter o temor do Senhor. Isso é necessário para qualquer reconstrução, qualquer que seja. Eu sei que muitas pessoas ainda guardam uma certa confusão com esse termo aí, temor. O temor do Senhor. Temor, que história é essa? Tem que ter medo do Senhor. Afinal de contas, o que é que significa temor ao Senhor? O temor a Deus, ele traz para cada um de nós, ele mostra ao cristão que nós não estamos nos relacionando com medo de Deus, não, mas com reverência, com lealdade, com seriedade. Temor ao Senhor é isso, é levar o Senhor a sério. Eu preciso levar Deus a sério, e levar Deus a sério é levar as coisas de Deus a sério. Eu não posso ficar banalizando as coisas de Deus, né? Se é para ter medo de alguma coisa, você precisa, todo mundo tem um certo medo, o medo protege. Quer ter medo de alguma coisa? Eu vou dizer, tenha medo de desobedecer ao Senhor. Tenha medo, morra de medo de desobedecer ao Senhor. Tá? Porque não é que o Senhor vai castigar, não. É porque quando eu desobedeço ao Senhor, eu rejeito a sua proteção. Eu estou num voo solo. É como se eu pulasse e fizesse assim, eu pulasse de um avião ali, e dissesse, eu não preciso de paraquedas não. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Desobedecer a Deus é um voo cego, que vai trazer consequências drásticas à nossa vida. Tem um provérbio 9:10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, não é a sabedoria, é o princípio. É o princípio. Princípio. Princípio pode ser usado como início ou como um valor. Um princípio, é algo necessário. Para que eu tenha sabedoria, eu preciso temer ao Senhor. Preciso ter o temor do Senhor. E Neemias havia entendido essa necessidade. Ele ora ao Senhor, depois ele está diante do rei, o rei chega para ele e diz assim, meu filho, peça o que você quiser, vê? Ele está diante do rei, ele podia ter dito, sabe o quê? Opa, o rei disse peça, agora é entre eu e o rei, eu estou aqui com o rei, brother do rei aqui, estamos juntos, é nós e eu e o rei. Não, ele continua dependendo de Deus. Olha o que ele diz, vê? Em Neemias 2, 4 e 5. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei aos deuses dos céus e respondi ao rei. Percebe? Percebe aqui que ele permaneceu aqui levando Deus a sério. Não é porque, agora o rei está aqui, sou eu e o rei só. Não. Ele disse, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Ele ora a Deus e diz, eu estou diante do rei, mas eu dependo do rei dos reis.
né? É o rei que está acima dos reis ali. Gente, infelizmente, diante da necessidade de uma reconstrução, seja ela qual for, às vezes nós até clamamos ao Senhor. Colocamos diante do Senhor ali, né, Senhor, me ajuda, mas parece que ao surgir uma possibilidade natural, é como se nós nos desligássemos de Deus e passássemos a agir agora diante só daquela possibilidade que foi colocada. Não, não esqueça, é preciso manter o temor ao Senhor. Essa chama eu não posso apagar, desligar essa chama. Se você precisa reconstruir alguma coisa, mantenha firme aqui a dependência no Senhor. Isso é sabedoria. Mantenha a dependência no Senhor. Nós temos sempre novos ciclos que se abrem diante de nós. A vida é uma permanente reconstrução. Como igreja, por exemplo, nós estamos nos readaptando aqui. Nós estamos reconstruindo aqui. Nós estamos, ressignificando. Nós estamos nos reinventando. Agora tem até um negócio aqui assim, ó. Não fica de pé aí não, para não levar assim na cabeça. Pá, né? Para melhorar as nossas transmissões. Ou seja, a gente está reconstruindo algumas coisas. Precisa, né? São muitas coisas. Mas não é apenas estrutura física. Como igreja, como povo, você, eu, todos nós precisamos entender que existem sim promessas do Senhor de reconstrução, e Ele estará conosco. Jeremias, que foi um profeta que profetizou essa volta do cativeiro também, viveu essa época. Jeremias 31, 25, o Senhor diz através do profeta Jeremias: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido, diz o Senhor. Você tem algo a reconstruir na sua vida? E talvez você esteja cansado, sem forças, exausto. Olha, está difícil. O Senhor hoje está dizendo para você: restaurarei o exausto, saciarei o enfraquecido. Esteja atento às bases da reconstrução, reavaliando aqui, revisando. Eu preciso conhecer bem a situação que eu estou inserido. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso pedir ajuda, não estou só, não preciso estar só. Mas fundamentalmente, eu preciso manter o temor ao Senhor. Eu quero, nesse momento, te convidar. Eu não sei o que é que na sua vida talvez esteja precisando hoje. Não é amanhã não. Sabe por quê? Se existe alguma coisa que você tem que executar amanhã, talvez a sua decisão precise acontecer hoje. É aqui, agora, nesse momento. Você que está em casa também me dirijo a você. Eu quero te convidar nesse momento. O que é na sua vida que precisa ser restaurado, reconstruído? O Senhor vai renovar as tuas forças. O Senhor vai cuidar, tirando toda a tua exaustão. Abre o teu coração nesse momento. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado porque Tu nos ensina, através da Tua palavra. Sobretudo, Tu nos ensina que nós podemos confiar que Tu és um Deus que está atento. Ó Pai, nós sabemos que hoje aqui
Existem pessoas que talvez estejam quase a um ponto de desistir do seu negócio, da sua vida acadêmica, de um relacionamento, de um casamento, a vida ministerial. Ó Deus, queremos agora colocar cada uma das pessoas aqui, Senhor Deus, para uma tomada de decisão diante de Ti. A decisão de que eu vou me colocar nesse momento, erguido na promessa de restauração, de vigor novo do Senhor, para que eu possa cuidar das bases, dos fundamentos dessa restauração. Vem Espírito Santo de Deus e ministra cada coração nesse instante. E o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, Pai.